Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso para o terceiro fim de semana seguido. A última desta triple header. Agora teremos aqui uma semaninha de pausa. Como habitualmente referir aqui os primeiros lugares. O Max Verstappen conseguiu a pole position. No entanto, Oscar Piastri acaba por conseguir a vitória no Grande Prémio, com Max Verstappen a chegar em segundo lugar e Charles Leclerc a trazer o primeiro pódio para a Ferrari este ano. Em quarto lugar, Lando Norris, e a fechar o top 5, George Russell. Gonçalo, uma vitória de Piastri, mas desta vez um bocadinho mais suadinha, não é? Se calhar. Ou o que é que tu achaste do fim de semana e o que é que tu achaste de Oscar Piastri e desta vitória dele? Olha, o Oscar, mais um fim de semana em que conseguiu arrecadar e fazer o máximo de pontos possível, principalmente porque não cometeu erros em relação ao em comparação com o seu colega de equipa. Poderíamos argumentar se calhar se não fosse aquele incidente na curva número 1 teria ou não ganho. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, mas independente disso, ele nos momentos e nesta fase da temporada em que nota-se que o McLaren é o melhor carro, não podemos dizer que não é dominador, como já dissemos mais que uma vez, mas é aquele em que a janela de funcionamento é quase perfeita em todos os circuitos, todas as temperaturas, principalmente para retirar voltas rápidas. Acho que é um carro fácil de conduzir, e acho que é isso que tem permitido com que os pilotos consigam fazer diferentes abordagens ao fim de semana e mesmo assim conseguir extrair o máximo de performance. E Oscar Piastri, mais um fim de semana, não comete erros e na minha opinião tem sido isso que o tem feito elevar até ao primeiro lugar do campeonato. Não cometer erros. Não é? Nota-se que é um piloto bastante frio. Parece-me que o seu manager Mark Webber tenha, se calhar, com muita experiência de ter estado numa equipa em que existia dois galos, né? Se calhar para um poleiro, principalmente na primeira, segunda temporada de Mark Webber e Sebastian Vettel na Red Bull, e parece-me que está a aconselhar muito bem, se calhar bem demais para o gosto de Lando Norris, se calhar, e para os adeptos de Lando Norris, Oscar Piastri. Mas acima de tudo, eu acho que ele também, e já nas formas de promoção se via isso, é um piloto muito cínico, é um piloto muito frio, é um piloto, lá está, como é que eu ia te explicar? Eu sinto que o Lando Norris depende muito do fator psicológico. Certo. Eu acho que ele consegue separar muito bem o que acontece no briefing com o Zac Brown e com o Stellan e com o Norris, o que acontece nas redes sociais, o que acontece com os jornalistas e depois o que está a acontecer dentro do carro e até no próprio momento, não é? Porque eu acho que aquele incidente eu ia dizer turn 1, aquele incidente na curva 1 demonstra um bocadinho ao que é que Oscar Piastri vem para a temporada e para o futuro da Fórmula 1. Eu acho que Oscar Piastri fez uma de Max Verstappen, não é? Um bocadinho. Sim. Até no final da corrida ele próprio diz isso. Ele mal se meteu por dentro na curva 1, eu não ia sair dali em segundo lugar. Eu acho que esta declaração dele acho que também é um aviso. Isto é a minha opinião. Acho que no final é um aviso para os. No fundo, ele está a fazer aquilo que o Lando Norris nunca fez. Exatamente. Que é impor a sua posição, não é? Exatamente. Eu acho que Lando Norris sempre impôs a sua posição e quis impor a sua posição não pela, podemos dizer, eu acho que agressividade, mas sim pela mostrar quem é o mais rápido com o carro. Sim. E eu acho que, e tu se calhar tens defendido bastante isso, parece sempre que Norris
mesmo partindo de trás, durante os treinos, nas voltas de qualificação, parece que está sempre muito, um passo à frente e não, parece que ele passa à consegue, frente do colega de equipa, em termos de ritmo de corrida. Parece que dá a sensação que ele consegue extrair sempre algo mais do carro, mas tem falhado. É? Sim, acho que essencialmente, e agora passando até e fazendo aqui uma análise global à McLaren, no fundo, com dois resultados diferentes, antes de avançarmos para Max Verstappen, dizer que realmente a questão é exatamente essa, ou seja, Lando Norris voltou-me a parecer ser o piloto em corrida, o piloto mais rápido dos dois. Certo. Em qualificação, já falámos várias vezes que é ela por ela. Sim. Prende-se por mesmo milésimos de principalmente eles que têm o mesmo carro. Exatamente. Se os outros já estão presos, se os outros já estão todos presos por milésimos, eles ainda mais, não? Exatamente. E portanto aí considero que a coisa está e Piastri consegue fazer o jogo igual a Lando Norris ou até melhor em alguns casos. Na corrida, o que me tem parecido, já na corrida, na primeira corrida ganha por Piastri este ano, senti a mesma coisa, que é o Norris parecia mais rápido que o Piastri, mas nunca foi rápido o suficiente para conseguir ultrapassá-lo, tendo em conta que na China é um sítio difícil de ultrapassar, só tem um ponto de ultrapassagem que é a reta grande e com dois carros iguais. Claro. E ainda por cima dois carros têm dificuldade em velocidade de ponta, seria difícil para o Norris ultrapassar. E o Norris na China percebeu isso com antecedência, percebeu isso e nem sequer chegou a atacar Piastri. Agora a verdade é que na corrida passada e esta corrida, que são duas vitórias de Oscar Piastri, em ambos os momentos eu fico com a ideia de que Lando Norris tem um ritmo mais rápido que Piastri, porque faz um ritmo idêntico, ok, claro que é mais lento porque está a rolar atrás, certo. Não é? Mas tem mais faz voltas. ali 3 ou 4 décimas de segundo mais lento, mas a verdade é que falo com uma estratégia alternativa. Sim. E falo sempre atrás de carros. E mesmo assim, fica a cerca de 3, 4 décimas do ritmo do Oscar Piastri. Para mim, e mesmo na própria condução, parece-me uma condução sempre muito mais confortável. Sim. E se na corrida passada ficou a ideia, ou melhor, ficou a certeza de que Piastri geriu muito durante toda a corrida. Eu sinto que este fim de semana não. Este fim de semana e principalmente no primeiro stint, Piastri não jogou à defesa porque sabia que tinha que estar perto de Max Verstappen para conseguir aproveitar os 5 segundos e ultrapassar Max Verstappen. Max Verstappen também foi sempre atacando e o Oscar teve que olhar para isso e portanto não pôde poupar. Sim, mas eu acho que na minha opinião, quando se percebeu mais que Lando Norris tinha mais algo no tanque, foi ali no momento em que já depois de todos pararem os da frente, ficou Charles Leclerc em primeiro e Lando Norris em segundo, e percebeu-se que a diferença de ritmo de corrida entre os duros do Norris com já 25 voltas e os novos duros do Oscar, a diferença entre eles foi diminuindo muito marginalmente. Sim. E eu acho que é mais por aí que nos dá esta tal sensação. Sim, é outro lado e esse dado até é muito interessante. Essa tal sensação de que parece que se calhar Lando Norris, se estivesse no clean hair, não é como se diz, agora, teria dominado o fim de semana. Lá está, eu acho que nesta pista tudo também é mais inflacionado porque pareceu mesmo que quem tivesse ar limpo iria sair daqui com a vitória. Sim. E eu acho que já a seguir também já abordaremos um bocadinho isso em relação ao Max e principalmente em relação ao Charles. Sim. Mas sim, foi só para colmatar, sim, a verdade é que... colmatar até aqui em relação aos ritmos de corrida. Lá está, como disseste, claro que Oscar Piastri, como também permaneceu a partir da volta... Sim. 20 mais ou menos 30, pronto, em primeiro lugar mesmo, né? Sim, virtual, mas teve ar limpo até chegar ao Norris. Até ao Norris, ali cerca de 8 segundos. E depois esteve a partir da volta 30-31, esteve na liderança do Grande Prémio e fez um ritmo de corrida de 33.439 contra os 33.786. E lá está, de referir da estratégia alternativa do Norris. O Norris arranca de 10º, faz outra vez um grande arranque, porque logo na altura do safety car já tinha já está em sexto, penso eu.
e depois foi sempre cavalgando posições e teve aqui um déficit de 3 décimos de segundo por volta, o que com tanto assujo que levou com as lutas em pista, lá está, dá-nos essa tal percepção de que se calhar Lando Norris perdeu mais um fim de semana por culpa própria. Exatamente, é esse o ponto importante a reter daqui, que é, sim senhor, podemos estar a dizer que Norris... do mais importante, que é, perdeu pontos outra vez. Sim, acho que aqui o ponto importante a destacar da McLaren, e até passar, e fechando aqui a minha intervenção relativamente à McLaren, é que, ok, sim senhor, estamos aqui a dizer que o Norris parece mais confortável em ritmo de corrida, parece ter um ritmo de corrida melhor. A verdade é que quem tem 3 vitórias é Piastri. Exatamente. E consegue simplesmente porque o colega de equipa vai cometendo erros. E o colega de equipa cometendo erros, ele sai por cima e sai a ganhar. Lando Norris ou começa... Porque é este um problema que eu vejo no Norris, já vemos isto há algum tempo. Não lhe falta velocidade. Muito pelo contrário. O Norris é dos pilotos mais rápidos que temos na grelha neste momento. Falta-lhe, se calhar, aqui um bocadinho de consistência. E quando digo consistência é, em alguns momentos importantes, não falhar. Eu acho que é saber dosear. Eu acho que ele não está a conseguir dosear o momento de ataque. Eu também acredito que a sorte também não está muito do lado dele. Sim, eu lembro que eu até disse isto no sábado. Naquela curva, o Piastri e o Max tinham falhado o Apex na Q1 e na Q2 para aí 3 vezes. Sim, mas o problema dele eu acho que não foi o Apex, foi o acelerador cedo demais. Sim, talvez sim, mas o que eu quero dizer é que lá está, tanto o Max como o Piastri já tinham saído ali um bocadinho de trajetória e tudo mais e não tinha dado em nada, e no Norris mas deu. eu acho que é essa a diferença. Mas nesse momento, se calhar ele muito provavelmente pareceu-me que acelera cedo demais e perde o carro, e eu acho que ele não está a conseguir, e não por cima tendo um carro tão competitivo e o melhor do pelotão, eu acho que ele deveria ser muito mais inteligente nestes momentos de dosear a agressividade. Claro que sim. Ele ali naquele momento tem de colocar uma volta, sim. Não é? É sempre isso que nós falamos. Nem é naquela volta que ele tem que arriscar. Exatamente, não é naquela volta que ele tem de arriscar tudo, faz aquela volta, claro que tem de arriscar para tentar fazer ficar com a primeira posição provisória na qualificação, mas não pode dar tudo. Ele próprio falou isso, disse que não era o momento de dar tudo ainda. Era se calhar o momento de dar 98%. E se calhar esses 2%, não é? Fizeram a diferença. Antes de avançarmos para Max Verstappen, mais alguma coisa sobre a McLaren? Posso já até introduzir assim algumas Tens alguma curiosidade? Tenho aqui em relação ao Piastri, que não sei se será presságio ou não, mas o último piloto da McLaren a ganhar 3 dos primeiros 5 grandes prémios foi em 1998, Mika Häkkinen, e com isso sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1. Ou seja, já a semana passada, é um bom presságio para Piastri. semana passada tínhamos tido aqui alguns presságios em relação às vitórias na corrida número 50. Sim. Levou a campeões do mundo, que foram feitas por campeões do mundo. E agora mais uma. Agora temos mais este aqui em relação a Mika Häkkinen e à McLaren. Veremos. Parece que está encaminhado, mas acho que tudo vai depender muito do que acontecerá, e eu sei que nós já falámos disto várias vezes, mas do que acontecerá a partir de Barcelona. Já temos aqui a Ferrari, que em princípio terá novidades mesmo para Imola. Nota-se que o Red Bull, e já podemos avançar para aí, é um carro que no momento e nos timings em que Max Verstappen e a equipa conseguem colocar na janela de funcionamento, é um carro tão bom quanto o McLaren. Parece-me que as únicas diferenças é aquilo que nós já falámos aqui mais que uma vez. Parece-me que o McLaren apresenta muito maior facilidade na condução, nas afinações e na escolha de afinação para ambos os pilotos, e permite mais liberdade. Mais liberdade, e eu acho que é
mais fácil de conduzir. Sim. E eu acho que isso é sem dúvida. E eu acho que isso tem sido crucial, e só para terminar aqui em relação à McLaren, tem sido crucial neste campeonato, porque parece-me que os pilotos da McLaren conseguem levar o seu carro mais perto do limite do que, por exemplo, Sim. o Max com o Red Bull ou o Charles com o Ferrari. Apesar do Charles com o Ferrari, também parece que existe ali alguma falta de performance numa volta. Mas eu acho que tem sido essa maior facilidade de levar o carro ao limite que tem permitido a McLaren partir da frente e neste momento eu cada vez acredito mais que o ar limpo é mesmo muito importante esta temporada. E Sim. eu fui crítico aqui de Frédéric Vasseur, que afirmou que poderia ser um campeonato de qualificação. Eu não quis acreditar nisso porque pensei que, como aconteceu ano passado, notou-se que principalmente a partir da segunda metade da temporada o ritmo de corrida era muito importante, era possível e aconteceu várias vezes, precisamente Sim. com o Ferrari, que Leclerc e Sainz a começar de quartos, quintos, conseguirem lutar pela vitória, mas parece-me que este ano o passo que as equipas deram em relação aerodinamicamente fez com que existisse uma aproximação muito maior do field, mas para além disso tornou o carro muito mais complexo aerodinamicamente, que dificulta sim seguir atrás uns dos outros, e parece-me que lá está. Eu percebo o que tu dizes, Uhum. mas eu acho que esta corrida provou-nos um bocadinho também o contrário. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu acho que o facto do Leclerc, por exemplo, ter tentado fazer uma estratégia diferente, porque um dos pontos fortes da Ferrari é o tire management, provou que se a Ferrari tivesse pensado nisto, se calhar mais cedo, se tivesse jogado mais cedo com a paragem e não ter esperado tanto tempo para um safety car, Sim, eles não fizeram isso. O Não- safety car. não iam ter, não iam lutar pela vitória. Ok, Mas como é óbvio. eu percebo Mas o que repara, dizes. ele Estás a pensar acaba ao por contrário? ficar umas posições, a meu ver, à frente do que se calhar ficaria se tivesse uma estratégia normal. Sim, sim. O Leclerc, se tivesse uma estratégia normal, se calhar até podia ficar atrás dos Mercedes. O Leclerc, sim, sem dúvida. Não, Por isso, isso que eu quer digo- dizer que o ritmo de corrida... Não, é muito importante. O que eu quero dizer é que não te permite ganhar assim tantas posições como se calhar permitiria o ano sim, passado. tens a dificuldade Porque é muito mais sempre. difícil de ultrapassar. É nesse sentido que eu falo. Porque Mas com uma estratégia alternativa, isso cá já é diferente. Uma estratégia alternativa que te permita Sim. estar mais tempo no ar limpo, por sim, exemplo. foi o que aconteceu este Foi o que aconteceu. Porque aqui o segredo, mas já lá iremos à Ferrari. Acho que Sim, já exato. estamos aqui a entrar Depois um já estamos a entrar bocadinho na questão da Ferrari. e acho que preferíamos ir primeiro ali Mas sim, ao Red Bull. mas isto, exato. E para fechar a questão McLaren, acho que é um bocadinho isto. Piastri bem porque não comete erros, no fundo. É um bocadinho por aqui. E Norris Agora, mal porque não... Eu só tenho em relação a uma curiosidade aos McLaren, é que nós já vimos que sempre que parece que a McLaren tem sempre grandes performances nos treinos livres, Sim. principalmente nos long runs, mas depois parece que no momento da corrida parece que existe ali uma aproximação de todas as outras equipas. Não digo que são melhores ou assim, mas Porque se parece calhar a que McLaren... mas repara, percebes o que eu quero mas dizer? eu já me perguntei isso e pelo que eu percebi, eu não sei eu se acho que não poderá é ter tanto a ver- McLaren não- a diminuir, porque se Certo. tu fores ver as simulações, a McLaren faz simulações idênticas ao que acontece efetivamente na corrida. Certo. O que acontece é que os outros Andam mais acabam pesados, por ter- menores acabam potência por nos ter, motores. se calhar, por esconder um bocadinho mais o jogo e depois dá-nos a sensação, a McLaren estava muito melhor. Não, a McLaren é que se calhar já fez uma simulação mais parecida com o que efetivamente vai fazer na corrida comparativamente com as outras Assim, equipas. É a ideia que me Concordo. fica. Eu acho que Daquilo que eu fui ver, é a a ideia que me McLaren fica. parece ter aqui uma grande vantagem quando as temperaturas são bastante elevadas. Também. Eu acho que é aí, porque lá está, parece-me que eles têm grande vantagem nesse campo, mas veremos, será algo para que eu estou bastante curioso, já tenho vindo a falar disso, é algo que eu estou curioso para quando chegarmos aqui, até se calhar mesmo Miami poderá estar bastante Sim, sol, já veremos, nos- mas Imola, corridas na Europa, com acho que Sim, às 2 Imola da já tarde, será na Imola, segunda quinzena de maio, já Mónaco, poderá... em que teremos sol alto, 30 graus,
no 30 graus de ambiente, com o sol, o asfalto se calhar a 45, e eu acho que aqui poderemos ter um bocadinho mais de noção qual é que é efetivamente os ritmos de corrida e o tipo de tire management que cada equipa tem. Mas lá está, também será se calhar por porcadura, porque depois teremos a entrada da nova diretiva. Exato. E isso vai ser difícil de perceber. E isso poderá levar, se calhar, Luís, a que a Red Bull dê se calhar aqui um bocadinho o passo em frente. Ou outra equipa, ou o passo atrás. Mas falando aqui um bocadinho da Red Bull. Sim, eu antes de passar para a Red Bull e para resumir um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar da McLaren, é um bocadinho isto, Piastri sobrepõe-se a Norris porque faz poucos erros, e depois, o que me parece é que o McLaren, aquilo que tu estavas a dizer é verdade, que o McLaren parece-me que é mais fácil de conduzir, mas acima de tudo o que me parece é que permite afinações diferentes. Exato. E permite dois pilotos com dois estilos de condução até ligeiramente diferentes e pistas, e em pistas diferentes conseguirem retirar sempre performance do carro, coisa que não acontece com a Red Bull. E passando aqui para falar um bocadinho da Red Bull, é um bocadinho isto: o Red Bull é rápido, mas é rápido em determinadas circunstâncias, com um determinado estilo de condução, porque lá está, as margens da Red Bull, como aquilo que nós temos vindo a falar, são sempre mais baixas. Então precisa de uma determinada, um número determinado de condições para que funcione bem. A verdade é que este fim de semana funcionou bem porque Max Verstappen faz a pole position, e funcionou bem porque também certo, e funcionou bem porque põe duas voltas perfeitas, consegue, claro. Exato, e funcionou bem porque consegue fazer, ou seja, consegue na corrida ter um ritmo de corrida. Exatamente. Para mim, melhor. Sim. Do que ele com 5 segundos ele com os 5 segundos da penalização, que é cumprido na box, o que naquele momento faz com que a paragem seja muito mais lenta, porque tu não perdes só 5, perdes 6. Exatamente, porque primeiro os mecânicos têm que ter sempre a certeza que não vão tocar no carro nos 5 segundos para não levarem outros 5 segundos, e para além disso... Nem outros 5, é 10. É 10, sim, porque é a segunda. A segunda é 10. E para além disso, existe uma inércia muito maior ao levantar o carro e trocar o pneu do que se o carro estiver em movimento. Né? Eles são treinados para... O carro, no momento em que os macacos estão a levantar o carro na frente e na traseira, se repararem, malta, a pistola já está a retirar a roda. Sim. Ou seja, naquele momento o carro está parado, o macaco tem de levantar, só aí é que o resto da pit crew é que vão com a pistola e trocam o pneu. Ou seja, para além de 5 segundos, a paragem não é aqueles 2.0 ou 2.5. Se calhar a paragem passa para 3.5 para 4 segundos. E mesmo assim, temos que o Max Verstappen termina a menos de perto de a 2.5 segundos de Oscar. Sim. Mas para além disso, a questão é que ele não sai com 5 segundos a mais. Essa é que é a questão. Certo. Ele sai com 4 ponto qualquer coisa. Ou seja, neste tanto na volta de entrada como na volta de saída, e mesmo nas voltas anteriores, parece-me que o Red Bull também ajudou à festa porque também rápido, falhou um bocadinho. E eu acho que a própria Red Bull foi muito inteligente nisso. Eu acho que a Red Bull, na primeira vez que sai a comunicação rádio para o box do Max, que é logo na volta a seguir ao Piastri parar, parece-me que eles perceberam que o Piastri iria encontrar o Hamilton. Certo. E iria encontrar o Hamilton numa zona da pista em que não seria possível ultrapassar, e acho que jogaram com isso e atrasaram ainda mais a paragem. Eu acho que isto é aqui um pormenor pequeno, mas é muito, muito importante, e poderia ter sido isso a levar, se calhar, o Max, em vez de tivesse saído a 4.5, se tivesse saído a 3. É isso, mas a verdade é que depois disso ele acaba por rodar no ar sujo do Piastri o tempo todo. Sim, não perde tempo. A verdade é que não perde tempo e até ganha. No final, depois tentou ali encurtar. O que me parece a mim é que, efetivamente, o Max, se tivesse mantido o primeiro lugar eu acho que a vitória não lhe tinha escapado. Max. Eu acho que aquilo, neste fim de semana, é aquilo que nós dizemos: quem tivesse em primeiro ganhava a corrida. Também, é isso. Sem dúvida alguma. E aqui leva-nos para falar um bocadinho, antes de avançarmos, e porque
também É o não há momento mais da a corrida. falar, não É o que há muito decide mais a a falar corrida, não é? da Red Bull. O Max teve super bem novamente, mas o momento da corrida é a primeira curva. Só para colmatar, o Max teve muito bem novamente, mas lá está, a Red Bull, sempre que consegue colocar o carro na janela de funcionamento, eles Vai lutam. extrair um bom resultado, não há hipótese. Sim, Ou a vitória até. não é um bom resultado, eles lutam sempre pela vitória. Exato. Sempre que eles estiveram lá na frente, eles estiveram a lutar pela vitória Sim, ou conseguiram a sim. vitória. Ou seja, lá está. Só vem mais. Só me lembro daquilo que nós já falámos nos podcasts passados. O Red Bull não é o quinto ou o sexto carro mais rápido e não é o terceiro. O Red Bull, em janela de funcionamento perfeita, com o Max ao volante, porque é este conjunto que eu consigo. Que na minha opinião, é a janela perfeita. Isso é que é a janela perfeita, é isso que eu consigo analisar. Se calhar é o melhor carro de pelotão, não é? Porque se estivermos a falar aqui... Ou ao mesmo nível. Ou se estivermos aqui, exatamente, 10 milésimos, não é? Sim. É ao mesmo nível. Mas sim, Luís, o momento da corrida é... Não, mas o momento da corrida é Curva 1. É curva 1 e 2. Curva 1 e 2 e é Piastri, polémica. E Piastri virou o Max 2.0. É isso. Ou 1.5, pronto. Pronto. Mais uma vez, lá vou eu falar aqui da... E eu gosto de Oscar Piastri, Sim, não é? lá vou eu mais uma vez falar da direção de prova e tudo mais. Mas a verdade é que isto é sempre 2 pesos, 2 medidas. É só comparar com aquele acontecimento no fim de semana passado. Queres Sim, enumerar? não, nem é só isso. Nós, a temporada passada, e não só, e muitas outras temporadas, incluindo em 2021 da batalha com o Lewis Hamilton, nós vimos muitas vezes Max Verstappen a fazer exatamente o que Piastri fez. Sim. E Max Verstappen foi muitas vezes penalizado, outras não vezes não foi penalizado, e eu sempre disse aqui que foi E mal. O Brasil, por exemplo, 2021. devia ter sido A penalizado. própria Arábia Saudita. Sim, O ano passado, Texas com o Lando Norris. por exemplo, ou por exemplo, até a Áustria. Sim. Eu acho que o Max não dá espaço ao Norris, acho que devia ter sido penalizado. Portanto, muitos outros locais. Mas até este acho que aqui, é menor. Mas este aqui, sim, exato, mas este aqui, para mim é claro como é água. Ok, sim, Piastri coloca-se ao lado de Max Verstappen, não há dúvidas quanto a isso. Mas parece que existe um frame, não sei se já viste, o Christian Horner teve com os jornalistas, parece que existe um frame em que aparece a asa da frente do Max, sim, no momento em que eles estão tipo no Apex, à frente. Ainda mais. Mas sim, mas a verdade é que a questão para mim, esta questão do quem é que no Apex está à frente? Isso para mim não faz isso sentido. É uma falsa questão. Exatamente. Para mim é. Isso é uma falsa questão, porque é assim, o Piastri pode-se dar ao luxo de travar porque está por dentro 1 metro à frente. E isso não quer dizer nada, não é? E já consegue meter, mas não vai conseguir fazer a curva dando espaço ao Max. E a verdade é que estão os dois lado a lado e tem que haver espaço para passarem. Na mesma corrida, Jack Doohan, por exemplo, e o Oliver Berman exatamente a mesma posição, exatamente da mesma forma, e Jack Doohan dá espaço ao Oliver Berman. É a mítica frase assim, do Alonso. Exato, é a mítica frase do Alonso. All time you have to leave the space, não é? Essa mítica comunicação rádio. E é assim, e tem que ser assim, porque senão de outra forma não temos batalhas. E a verdade é que a própria declaração do Piastri, que tu já disseste aqui, logo a seguir a sair do carro, que é, eu depois de estar lado a lado com o Max não iria sair em segundo, isto mostra perfeitamente que ele deliberadamente não deu espaço a Max. Ele não dá espaço a Max porque não quis dar. Exato. E portanto, a meu ver, isto não é uma batalha justa, isto é que não é uma batalha justa, e para mim é fácil. Então vamos lá ver uma coisa. Se tivesse ali um muro? Não é preciso. China, Jack Doohan também, sim, já não sei com quem foi, mas Jack Doohan a defender-se, travou tarde demais, bloqueou a travagem, faz a curva por dentro, mas obriga o outro a ir fora. A ir de fora. Foi penalizado em 10 segundos. Mas há um ainda mais evidente. Espera aí, corrida passada. É esse. Carlos Sainz, com o carro Kimi Antonelli desfeito. Sim, mas nem conta isso, não importa. Coloca Kimi Antonelli fora, faz a curva por dentro, leva 10 segundos de penalização. Aqui, Piastri coloca Max fora, faz a curva por dentro, e o Max leva 5 segundos de penalização porque ganhou a vantagem. Dualidades. O ano passado não penalizavam. E eu percebo a ideia do o Max ficou à frente e portanto
ganhou uma vantagem, devia ser penalizado. Mas a minha pergunta é a seguinte. Mas porquê Sim, é que ele isso é ficou à verdade. frente? Mas ele só fica à frente porque é colocado fora. Ele tinha que deixar o Piastri passar, então o Piastri ganhava na mesma. Porque colocou o Max fora Exatamente. e depois o Max tinha que lhe dar a posição. No fundo, Exatamente. ganhava o Piastri igual. Portanto, para Não mim, gostei. Sou-te sincero. mais uma vez... E acima de tudo, acho que... E é um momento da corrida, ficou ali decidido. Sim, é ali decide a corrida. E acima de tudo, eu não gostei da... Sinto que o Piastri parece que, ao dizer e ter aquele discurso depois no pós-corrida, parece-me que poderá haver aqui um bocadinho uma caixinha de Pandora. E que Sim. a partir deste momento, qualquer piloto vai fazer isto. E não vamos ter lutas. Não vamos ter Não, porque passamos o tempo todo a criticar e os próprios pilotos todos a criticarem o Max e a dizer que o Max tinha que ser penalizado. Finalmente, o ano passado no México, tivemos o Max penalizado. Tivemos o Max a perceber que, pá, se calhar eu a partir de agora não posso fazer isto. E chegamos aqui e o próprio Max leva com um gajo, um piloto, a fazer-lhe isto. O que é que o Max... Não, o que é que vai acontecer da próxima vez? O problema não é esse. O problema é que... Estás a O falar problema é que assim ninguém luta. Não, o problema é que assim ninguém luta. Mas não digo isso, Luís. A questão tem a ver com a dualidade. A dualidade de critérios. Eu já nem falo do ano passado do Max, no México. Falando desta temporada. Jack Doohan, Carlos Sainz. Parece que existe aqui podendo concordar ou não, isso já são outras histórias, mas parece que existe aqui uma linha ténue, mas... É género, não deixas espaço. Exatamente, não dá bem para seguir, na minha opinião, acho que não faz sentido as penalizações, eu não concordo, mas pronto, ainda parece que existe ali uma linha onde tu consegues seguir. E tu aqui, nós no momento em que aconteceu o acontecimento, nós bem, tendo em conta o passado... Penalização Piastri. Quando do nada sai... Epá, e isto lá está, para além disso, torna muito difícil também a própria vida dos pilotos, não é? Claro, os próprios pilotos... Não faz sentido. Agora, a minha... Depois é ver no rádio quem é que se queixa melhor, quem é que consegue argumentar melhor, quem é que consegue explicar melhor. Para mim isto não faz sentido nenhum. Tem que haver sempre espaço para ambos os pilotos. Só assim é que temos uma batalha. Nós estamos sempre a dizer que antigamente é que era bom, porque antigamente é que havia batalhas. Luís, antigamente havia batalhas porque havia espaço. A partir do momento em que a asa traseira do carro que vem atrás de mim estava ao meu lado, nem que fosse no eixo traseiro, eu ia-lhe dar espaço. E apertá-lo o máximo possível. Claro. Como é óbvio. Ninguém vai ser aqui menino. Claro que sim. Mas havia espaço para ele passar se quisesse. Se tivesse ali... fechasse um bocado os olhos e metesse o carro, se tivesse coragem para isso, muito bem. Se não tivesse, pá, olha, foi ele não meteu porque não quis. Agora, aqui não é isto. Aqui o Max aqui e outros casos em que foi o próprio Max a fazer isto. O Norris ano passado no Texas, por exemplo, não tinha espaço. E ele não foi penalizado, e eu acho que devia ter sido. O Norris... O Max não fez a curva. Não faz a curva. O Max atira o Norris para fora. É igual. O Piastri não faz a curva pelo Apex. Ele está assim na frente no Apex, mas ele está muito longe do Apex. Ele depois faz a trajetória. Ele depois faz a trajetória normal como se não tivesse carro nenhum ao lado dele. Não faz bem normal. Ele faz a trajetória um bocadinho mais aberta. Até faz um bocado mais aberta, é verdade. Mas já anda a circular uma imagem nas redes sociais em que está numa zona em que o Piastri está durante a corrida nunca lá foi. Percebes? Durante a corrida nunca lá foi. Não faz sentido nenhum. Ele está com o carro perpendicular à linha branca onde o Max sai. Certo. Aquilo não é trajetória normal. Ele vai por dentro para depois... Mas mesmo que fosse, tu não podes fazer trajetória normal porque tens um carro ao teu lado. Claro. Estava literalmente o carro praticamente todo do Max ao lado dele. Não é? Bom, mais uma vez eu também já não vou dizer mais nada sobre isto. Só vou falar da direção de prova, mas infelizmente acho que a direção de prova nos pode tirar algumas lutas. Mas isto é um problema, porque o que vai acontecer é que teremos um Max Verstappen que se calhar estava um pouquinho mais domado. Exato. E eu acho que vamos ter um Max Verstappen que ou termina, ou fica ele e o outro termina no muro. Sim, então vamos ter mais DNFs, provavelmente. Em lutas com o Max, se calhar. Eu digo isto em relação ao Max porque nós sabemos que é um piloto um bocado mais agressivo e mais duro. É nesse sentido que eu quero falar.
E lá está. E também sou-te sincero que não gosto de ver o Piastri a ter aquele tipo de discurso. Parece-me que quase quer ganhar um pouquinho de forma suja, não é tão de forma limpa, mas isto é um bocado a minha... Pronto, é a minha opinião. Acho que chega a um ponto em que nós devemos, isto é a minha opinião, devemos gabar-nos quando nós ganhamos, fazemos uma grande ultrapassagem, de forma limpa, uma grande luta. Claro, e acho que ele ficar contente porque ganhou a corrida desta forma, porque empurrou um piloto para fora de pista e ele foi penalizado porque supostamente ganhou vantagem, quando ele só ganhou vantagem porque foi colocado fora de pista. Exato. Acho que não faz sentido. Acho que isto não devia ser assim. Não devia ser assim as lutas na Fórmula 1. Mas isto é a minha opinião. Bom, vamos falar antes de avançar. E Max Verstappen mesmo assim podia ter ganho a corrida. Sim. E eu acho que isso também mostra muito sobre Max. Sobre a grande corrida que o Max também faz. Agora, avançando aqui para, se calhar, para a Mercedes, antes de irmos à nossa rúbrica, porque na nossa rúbrica se calhar vamos tocar aqui noutros pontos da ordem de classificação, portanto se calhar um bocadinho aqui a Mercedes antes de avançarmos para a nossa rúbrica. A Mercedes, mais uma vez, luta pela pole position, mais uma vez foi um carro rápido, mas parece que em corrida não teve grandes argumentos e portanto também não tenho aqui muita coisa a dizer. Acho que George Russell, mais uma vez, fez uma boa performance em qualificação. Muito boa. Acho que o Mercedes é muito rápido em qualificação. Exatamente. Acho que conseguiram... Só que se calhar lá está. Fizeram uma afinação se calhar mais para a qualificação. Um bocadinho mais no sentido também do que tu estavas a dizer logo no início. Mas que se tivessem feito partir a pole... mais à frente... Exatamente. Que partir mais à frente faz diferença. Se tivessem feito a pole, ganhava a corrida, Luís. Ninguém me tira essa ideia. Acredito também. A verdade é o próprio George Russell, existe a comunicação rádio quando ele, no final da corrida, ele fala com o engenheiro e o engenheiro afirma que ele ficou em P3. Exato. E ficou a 10 milésimos de Piastri. 10 milésimos. A 1/10 do segundo classificado, que foi o Piastri. A 10 décimos. Não, a 1/10. A 1/10, exatamente. Peço desculpa. A 1/10 de Piastri e a 1.1 a 0.11 de Max Verstappen. E ele depois tem uma própria... nota-se que ele diz que foi uma volta de pronto assim mais fraca, entre aspas, diremos assim, mas nos palavreados um pouquinho diferentes. E parece-me que ele próprio estava um pouquinho chateado com a volta que fez, quando fica bastante próximo e quando eu acho... Ele estava convicto que ia mesmo... Quando eu achava que se calhar efetivamente o Mercedes não tinha o pace todo para lutar pela pole position, mas parece-me que com esta reação se calhar não é esse o sentimento que George Russell tinha este fim de semana. E depois na corrida, muito provavelmente também por culpa do que estavas a dizer, o tipo de afinação escolhida, o pace parece que desapareceu um pouquinho. Sim. Principalmente então no segundo stint com os duros. Acho que ainda foi um pouquinho pior. Ainda foi pior. Até porque era aquilo que nós estávamos a comentar e iremos falar disso, o grande stint de médios de Charles Leclerc, quando depois George Russell coloca pneus duros, mesmo assim a diferença de ritmo era mínima. Sim. De comparação de uns novos pneus com uns pneus mais antigos, e isto demonstra um bocadinho, lá está, aquela falta de velocidade em corrida que o Russell e a Mercedes não tiveram e que Kimi Antonelli também não teve, mas sim, Kimi Antonelli esteve um pouquinho em terra de ninguém e eu acho que dentro do mal fez uma grande corrida, não é? Acho que isto para avançarmos isto, para, se calhar, por para a nossa rubrica do segundo piloto da Ferrari, mas lá está. Não, mas é um bocadinho isto, ou seja, acho que o ponto positivo da Mercedes na corrida, a qualificação mais uma vez é excelente, podia ter sido melhor provavelmente. Sim, acho que Antonelli também faz uma grande qualificação, mesmo assim é excelente. Mais um fim de semana bom, mas acho que o ponto positivo da corrida para a Mercedes é pouco, a não ser um só, que é Kimi Antonelli, conseguiu fazer um ritmo mais parecido. Uma pista difícil. Sim, numa pista em que ele também não tem muita experiência e tudo,
E é complicado, ele conseguiu ter um ritmo de corrida semelhante a George Russell. Acho que este é o ponto positivo a retirar da corrida, no fundo, para a Mercedes. Eu sinto que a Mercedes poderá ser aquela equipa que se calhar poderá cair mais com a diretiva. Mas vamos ver. Não sei, eu estou um pouquinho curioso por acaso. Mas também concordo contigo. Veremos. Sinto que este aumento de performance que eles tiveram do ano passado foi um bocadinho à custa das asas flexíveis. Mas vamos ver a partir de Barcelona. Avançando aqui para a nossa rúbrica. Eu acho que sim. Começamos porque vamos abordar aqui o resto da classificação. Eu começaria, se calhar, para a minha surpresa, e eu diria que a minha surpresa foi Charles Leclerc. Ok. Não que a gente já não tivesse até colocado aqui o Charles Leclerc nas nossas apostas e tudo mais, mas porque depois de sexta-feira pareceu-me que a Ferrari não tinha carro para chegar ao pódio. A verdade em termos de qualificação também acho que não. Sim. A verdade é que em corrida, e acho que com uma muito boa performance de Charles Leclerc, e é por isso que eu coloco Charles Leclerc como surpresa e não a Ferrari, acho que Charles Leclerc conseguiu ter uma prestação muito boa, fez uma corrida muito boa, conseguiu gerir muito bem os pneus, ou seja, há aqui uma combinação de fatores para que Charles Leclerc tivesse conseguido o terceiro lugar. Numa situação normal, em que o Charles Leclerc se calhar fizesse uma estratégia parecida à dos que acabaram à frente dele, Max e Piastri, e que não tivesse uma gestão de corrida ao nível da que teve, eu acredito que Norris ficasse à frente dele. Porque Norris, mesmo assim, eu acredito que Norris poderia ter ficado à frente dele caso tivesse parado ligeiramente mais cedo, teria tido mais tempo para o conseguir passar. Daí o que falámos no início do podcast. Exatamente. E portanto, mas a verdade é que conseguiu manter Norris atrás, e acho que isso foi por uma excelente performance por parte de Charles Leclerc. O resto já falamos aqui, não vale a pena estar a falar muito mais. Eu acho que a Ferrari conseguiu acertar. É isso. A Ferrari pareceu melhor, e é como tu dizes. Principalmente na corrida. Sim, na corrida. Havendo evoluções previstas para Imola, vamos ver, pode ser um bom presságio. Parece-me que sim, Porque já na semana passada, e nós aqui referimos-lo, tinham dado um bom... pareceu-me melhor. Lá está, eu acho novamente. que este fim de semana conseguiram... Lá está, o fim de semana passado estrearam um novo fundo, sim. Estrearam a nova Beamwing também, a asa traseira, e penso eu, e depois este fim de semana parece que conseguiram, com os dados obtidos no fim de semana, dar mais um input ao carro, mais um salto e dar o salto que se calhar este era o carro que se calhar a Ferrari estava à espera de ter no início da temporada. Logo no início. E aqui já acredito mais porque lá está, é um carro que está mais bom, neutro, não é? No fundo. É mais neutro, mas principalmente é bom em corrida, tal como aconteceu peço desculpa, que é rápido em todas as zonas. É rápido em todas as zonas. Mas não é o mais rápido, certo, mas é rápido. É um carro completo, mas eu não falo nesse sentido, eu estou a falar mais no sentido entre qualificação e corrida. Sim. É um carro muito mais virado para corrida, tal como aconteceu o ano passado. O ano passado já era assim. Sim. E parecia que neste início de temporada essa vantagem da Ferrari na corrida tinha-se esfumado. E não transformaram essa vantagem em corrida em vantagem em qualificação. Não, a qualificação ficou igual ou pior e a vantagem em corrida desapareceu. Exato. Mas parece-me que eles recuperaram essa boa qualidade de corrida, porque o stint de Charles Leclerc é fenomenal. Acho que Charles Leclerc está numa forma incrível e espero que a Ferrari consiga elevar aqui a performance em qualificação. Sim, aproveitar esta boa forma de Charles Leclerc. Porque o próprio Charles diz que neste momento eles têm o ritmo de corrida para eles, e eles consideram, o próprio Charles falou isso, que é ao nível dos lá na frente, é ao nível dos McLaren. O ar limpo é muito importante. Eu não tenho dúvidas que se Charles Leclerc tivesse arrancado se calhar de terceiro, eu não sei se não poderia ter lutado pela vitória com... Não precisar de ultrapassar os Mercedes. Exatamente. Que é o que lhe tem acontecido. Exatamente. Eu acho que se ele estivesse um pouquinho mais à frente no início da corrida, agora, neste momento, agora com este carro, não digo o anterior, mas com este carro, se calhar este fim de semana, se ele não tivesse ali a luta com o George Russell,
não sei se não poderia ter incomodado ali um pouquinho Piastri e Max Verstappen. Eu acredito que sim. Veremos o que é que a Ferrari conseguirá fazer, mas precisa de aumentar a performance em qualificação. Exatamente. É isso, até o próprio Charles falou isso, que é nesta fase eles têm de subir na classificação no início, na qualificação para que consigam lutar na frente, mas acho que a Ferrari deu aqui. Parece-me que abriu outra vez as portas para acreditar no campeonato do mundo. Já é uma tendência desde a corrida Exatamente. passada. Portanto, a surpresa parece que eles não mim... estão mortos. Agora, em relação só uma nota, acho que já falei no fim de semana passado e este fim de semana não houve melhorias, mas em ritmo de corrida Lewis Hamilton ficou a meio segundo por volta de Charles. Não acho que isto seja só a ambientação ao carro, falta velocidade, mas isto é a minha opinião e tem de fazer mais. Sim, que tem que fazer mais é óbvio, até porque a pessoa que ele foi substituir à Ferrari, exatamente, com um carro já vamos chegar a falar deles, mas com um carro inferior, diria que... Não, vamos à tua surpresa. A minha surpresa e também introduzindo um pouquinho, se calhar a confirmação que será a seguir, mas a minha surpresa é Isaac Adjar barra Racing Bulls, em que faça uma corrida espetacular, parte de 14º. Não conseguiu desta vez ir à Q3. Penso eu que passe 14º, não consegue ir à Q3, mas faz uma corrida em crescendo, foi sem dúvida. Na minha opinião, era o melhor carro, o carro mais rápido do segundo pelotão. Não consigo, em termos de rapidez e velocidade de corrida, não sei o que poderia fazer o Gasly com o Alpine, mas com os carros que acabaram a corrida, parece-me que a Adjar foi o melhor, e se não fosse a qualidade dos pilotos da Williams e a entreajuda e a capacidade de interpretação de corrida de Carlos Sainz e também de Alexander Albon, Adjar era o melhor dos outros, e acho que tem sido... Nós sabíamos que ele era rápido, lutou pelo campeonato do mundo, ano passado, mas a adaptação foi muito rápida. O Racing Bull provavelmente também ajuda, porque também parece ser um carro mais simples de conduzir. Os Racing Bulls, que parece-me que exatamente, mas a verdade é que estão acima daquilo que eu achava. Mas a verdade é que acho que já estamos na quarta corrida. Quinta. Sim, estamos na quinta corrida e está a um nível muito bom. Sim. Está a um nível muito bom, muito bom. Sem dúvida. Claro que a Antonelli anda mais lá na frente, mas eu teria de escolher o melhor rookie até agora. Acho que a Adjar é o melhor. Mais surpreendente no fundo. Exatamente. Indo agora aqui para a confirmação, não foi o melhor dos outros, até por tudo aquilo que estavas a dizer, e só concluindo o raciocínio que eu estava a falar relativamente a Hamilton, é que realmente Hamilton acaba por ser auto-qualified pelo piloto que ele foi substituir à Ferrari num carro pior. Se nós falamos aqui que inicialmente Carlos Sainz teve aqui alguns problemas também ele de adaptação, e é verdade, e ele próprio diz que ainda não está 100% confortável com o carro, principalmente em ritmo de corrida, acha que ainda há mais a retirar do carro e que ele ainda não está a conseguir fazer, mas a verdade é que faz 6º lugar com o Williams, e além disso, na corrida faz, ficando à frente de Hamilton, não é? Como falamos, mas na corrida consegue ficar em 8º, ser o melhor dos outros, porque desta vez acabaram todos os carros à frente, quer dizer, exceto o Tsunoda, não é, malta? Mas o Tsunoda ficou no início da corrida. Conseguiram ficar em 8º, Alex Albon em 9º, e fazendo uma jogada que certamente fez relembrar Sainz, Singapura, e portanto a minha confirmação é a Williams, e tem que ser a Williams, principalmente porque acho que já conseguiu ajudar a Carlos Sainz se calhar a colmatar algumas das dificuldades que ele estava a ter. Ajudou estes dois circuitos. Sainz sempre se deu bem no Bahrein e em Jeddah também. Exatamente. Acho que ele no segundo ano em que o Ferrari tem velocidade para lutar pela vitória, ele esteve logo bastante bem também em 2022. Acho que se calhar ajudou a ganhar aqui também um bocadinho de confiança. Exatamente. E foi importante. Porque ele próprio admite que em corrida ainda não... Há ali qualquer coisa que ainda lhe está a faltar. Sim, Luís, mas ainda lhe está a faltar qualquer coisa, mas já bateu o Albon em corrida. Sim, é verdade. Só demonstra a qualidade dele, e na corrida passada também estava até a acontecer com Tsunoda. Ou seja, se ainda lhe falta alguma coisa... Sim, e a verdade é que
E eu coloco aqui a Albon confirmação terá a também. vida Porquê? complicada. Porque isto demonstra o quão bom é termos dois bons pilotos. E a grande escolha da Williams. Eu acho que Isaac Adjar hoje fica em 10º e não fica em 8º, porque a Williams tem dois bons pilotos. A Williams, se tivesse exatamente o mesmo carro que tem, mas não conseguisse ter no seu cardápio, digamos assim, Exato. dois pilotos do calibre de Alex Albon e de Carlos Sainz, provavelmente hoje teria ficado em 9º e 10º. Sim. E não em 8º e 9º. E portanto isto mostra o quão bom é e o quão importante é existirem dois pilotos, e também o quão bom foi para a Fórmula 1, ou neste caso para a Williams, o facto de haver um cost cap que lhe permitiu, Claro. com isso, adjudicar aqui algum do orçamento. Sim. para ter lá dois pilotos diferentes e não dois pilotos pagantes. Portanto, a Exatamente. confirmação é a Williams. Só um toque que eu acho que também é tu já falaste dos pilotos e eu que só quero falar aqui um pouquinho de confirmação. Lá está, nós tínhamos a Williams no início da temporada quase a falar e que necessitava de mostrar trabalho, e acho que Está aqui. eles neste momento estão aqui taco a taco. Não estão, eles em termos de pontuação são a quinta melhor equipa do pelotão. Sim. E acho que James Vowles, para quem se calhar duvidou, e lá está, nós próprios aqui falámos que se calhar o ano passado, o ano passado ali eu acho que eu esperava um bocadinho mais, mas parece-me que se calhar aquela queda no final da temporada foi mais para preparar esta e quem sabe E eu acho que a até partir preparar da próxima mais, deixar esta época com mais tempo para preparar a eu próxima. acho que foi mais exatamente, a queda no final foi um pouquinho antecipar esta temporada. Sim. Para que esta temporada eles pudessem se focar em Exatamente. 2026. Exatamente. E acho que James Vowles, vamos ver, mas eu acho que é o homem que poderá levar outra vez a Williams Esperemos que aos topo. Tua confirmação, Gonçalo. Olha, a minha confirmação É o Williams sim, também? sim, Então era ótimo, nesse ótimo. sentido. Vamos à desilusão. Vamos à desilusão. Se calhar eu começo pela minha desilusão porque é muito fácil. Já falei aqui sobre ela e não há muito mais a dizer. A minha desilusão tem que ser Lando Norris. Okay. Se na corrida passada eu consegui não colocá-lo porque tive que colocar aqui a FIA e a direção de prova, aqui também tive um bocadinho a pensar se colocava ou não, mas a verdade é que acho que Norris falhou a corrida passada, falhou esta corrida outra vez. E se na corrida passada falhou, mas ainda começou ali de sexto, ainda permitiu fazer outras coisas, aqui falhou redondamente e começa de 10º. Lá está, são vários erros. Após o fim de semana passado, se calhar ele este fim de semana não deveria querer cilindrar o Piastri, não é? Sim. Se calhar deveria ter, se mesmo que eu comece segundo, eu vou lutar pela corrida. É isso, não é? É um bocadinho isso. Ou então mesmo que ele ganhe, fique em segundo. É preferível ter ficado em quarto. Era preferível do que ter ficado em quarto. Perdeu mais pontos, não é? Se calhar então, é isso. Lá está, é o que eu te digo, o dosear da agressividade. Até porque ainda falta muito campeonato. E portanto acho que não faz sentido o Norris neste momento estar a perder este tipo de pontos. É mais numa fase em que nós pode já até falamos. perder pontos para o Piastri, a questão não é essa. Exato. Mas é diferente ficar em segundo do que ficar em quarto. Mas não pode perder pontos para os outros todos. Numa fase em que apresenta o melhor carro. Em que aqui acaba por perder para Max Verstappen e para Charles Leclerc. Eu acho que essa é que é a grande questão. É que nesta fase os pilotos da McLaren têm que conseguir o máximo de pilotos de pontos em relação aos outros. Porque não sabem o que é que vai acontecer a partir de Barcelona. Exatamente. Luís, olha, eu vou terminar com a minha desilusão. Tinha aqui duas. Tenho. Até posso dar um toquezinho. Acho que a Haas desiludeu-me um bocadinho. Esperava um bocadinho mais, mas lá está. Pode ter sido um fim de semana mais em baixo. Veremos o que irá acontecer. Mas aqui a Williams, fim de semana passado, o Albon também pontuou, apesar da a Haas aí conseguiu ganhar bastantes pontos. Mas neste fim de semana temos a Williams a responder. Acho que temos aqui uma grande luta pelo 5º lugar do campeonato entre o Williams e a Haas. Acho que vai ser bastante interessante. A Haas aqui caiu um bocadinho. Oliver Byrne muito melhor outra vez que esta Ocon. Contudo, a minha desilusão vai para a FIA por tudo aquilo que já falámos, mas lá está a focar a dualidade de decisões. Dualidade de critérios. Acho que é acima de tudo por isso que eu não acho, tenho a certeza. Exato. É por isso que coloco a FIA como uma desilusão, pela dualidade de critérios no mesmo tipo de situações. Pessoal, e posto isto, e para terminar, para irmos também à semana de descanso, no fundo. Exatamente. Vamos às nossas apostas. Certo, vamos lá. Desta vez eu falhei isto completamente. Eu tinha colocado Lando Norris pole position, Lando Norris a ganhar. Quer dizer, não falhei redondamente. Eu acho que se não fosse
e o porquê de ter colocado Norris na desilusão, isto poderia ter acontecido. P2 para Charles, também não foi totalmente descabido, e Oscar Piastri em terceiro. A verdade é que 0 pontos, portanto que saio daqui. E o Gonçalo colocou Lando Norris a fazer pole position também, vitória para Charles, Lando em segundo, Max em terceiro, e portanto também arrasto todas. Também arrasto todas. Pronto, e portanto saímos os dois daqui com 0 pontos, e a pontuação mantém-se, que é, ora, eu tenho 3, 5, 6, 9 pontos. Eu tenho 5, não é? E tu tens 1, 3, 4, 5. Tens 5. 3 pontos. 3 pontos diferentes. Estás a uma vitória de distância de mim. E portanto, vamos aqui às apostas para Miami. Miami, para mim, aqui sim. McLaren. Aqui não há hipótese. Pois. Para mim, isto é dobradinha McLaren, é pole position McLaren. A questão é saber, Lando Norris vai dar a volta ou não vai dar a volta? Para mim, esta é a saber, será isto. Mas não te esqueças que o Red Bull dá-se bem aqui também. Também. Mas eu sinceramente acho que aquele segundo setor vai cair para a McLaren. Sim, mas esta zona aqui, um setor. Sim, esta parte aqui, isto aqui, acredito que o Red Bull vai ser bastante interessante. Vai ser uma batalha importante, interessante, mas eu vou apostar na McLaren como sempre fiz. Ferrari nunca se e vou apostar na reviravolta de Norris. E vou pôr Lando Norris como pole position. Lando Norris estás a acreditar que a ganhar o sítio onde ganhou a primeira vez? Sim, foi o sítio onde ganhou a primeira vez. O McLaren se sentiu mais confortável, já se deu muito bem vez, lá. Pois é isso. O ano passado, conforme as coisas estão agora, vai-se dar bem. A questão é, o Lando vai dar a volta ou não? Eu vou apostar que sim. E que ele vai conseguir a pole position e a vitória. Não sei se será bem assim, mas vou colocar aqui. Mas sem dúvida que vou pôr o Oscar Piastri a conseguir o segundo lugar, com mais uma dobradinha para a McLaren. Mas sem dúvida também que será Max a fazer. Se isto acontecer desta forma, será Max em terceiro também, de certeza. Okay. Não vejo aqui hipótese da Ferrari ou mesmo da Mercedes se conseguir colocar aqui nesta luta. Eu vou para Lando Norris a fazer pole position também. Ok. Contudo, eu estou em crer que 2 vitórias consecutivas para a McLaren. Será que a terceira é de vez e eles param de ganhar, ou não há 2 sem 3? Estou um pouquinho aqui indeciso entre colocar Lando Norris ou Max Verstappen a vencer, mas certamente podes colocar em terceiro lugar. Acho que vamos pôr Charles Leclerc. Vou outra vez para o mesmo pódio. Charles Leclerc então em terceiro. Vou pôr. Estou indeciso porque o Max vai querer responder. O Max a ganhar, Lando em segundo. Vou para o mesmo pilotos no pódio, mas invertem ali a posição. Então, Max a fazer a pole position. Não. Max a fazer a vitória. Exato. E Lando em segundo. Então acabar por durante a corrida. Estou mais aqui e digo isto mais porque acho que poderá existir um fim de semana mais. Acredito, tem de existir. Estou um bocadinho aqui no guess. Sim. E eu acho que Max Verstappen vai querer responder a este fim de semana. Também acredito que sim. É mais por aí. E depois, pronto, o Charles Leclerc mostrou muita confiança ao Ferrari este fim de semana, e é quase que um voto de confiança nele para tentar algo diferente. Lá está, sabendo que não coloca o Oscar Piastri, sabendo que é um pouquinho um tiro no escuro e se calhar poderá ser um pouquinho um erro, mas são os pilotos que me dão um bocadinho de confiança, não é? É um bocadinho por aí, exatamente, veremos. E portanto, eu acabo por fazer uma aposta mais no seguro, e é no seguro, quer dizer, o Norris não tem sido muito seguro, mas pronto. Só resumindo, para mim, Lando Norris a fazer a pole, Lando Norris a fazer a vitória, com Oscar Piastri em segundo, dobradinha para a McLaren, e Max Verstappen em terceiro. E o Gonçalo coloca Lando Norris a fazer a pole position, Max a conseguir ganhar, com Lando em segundo, aqui uma troca no fundo durante a corrida, e Charles Leclerc a fechar o pódio e a trazer mais o segundo pódio da temporada para a Ferrari. Malta, esta semana será uma semaninha de pausa. Exatamente. Teremos aqui uma semana de
de descanso da Fórmula 1, no fundo. Mas depois voltamos para 3 semanas seguidas. Não. Temos uma semana ali no meio. Exato. Exato. Depois voltamos a ter uma Depois triple leather. temos uma triple leather, ou seja, Miami, depois outra semana. É normal. Uma triple Vão para a leather. América. É isso, faz todo sentido. Malta, Pois. Estamos espero que terminados tenham. por hoje, não é? Sim, terminamos por hoje. Espero que tenham uma boa semana. E haverá outras corridas certamente para. Sem dúvida alguma, todos os para fins de semana de assistir. grande corrida e esperemos que tenham gostado de mais um grande episódio aqui do Motores. Mais uma horinha aqui a fazer-vos companhia, a falar sobre o melhor desporto, que é a Fórmula 1 e o desporto automobilístico. Uma boa semana, malta. Boa semana, malta.